vamos ser muito sinceros, era pro ministro Alexandre de Moraes estar preso, né? Só não está preso em razão da covardia deste Congresso Nacional, especialmente do Senado, sem nenhuma ofensa a Vossa Excelência. Mas a maioria, né, esmagadora dos senadores que não tiveram coragem de fazer isso. Aliás, presidente, eu protocolei um pedido de convocação pro ministro Alexandre de Moraes tá sentado ali na cadeira do seu secretário executivo, mas não no papel do secretário executivo, no papel de testemunha, né? Já teve decisão, eu fui questionado até pela imprensa por causa desse requerimento. Não, mas o Supremo não disse que não pode chamar ministro, o Supremo disse que não pode chamar ministro pro Congresso questionar decisão judicial. Eu não tô questionando nenhuma decisão do ministro Alexandre de Moraes, eu tô questionando a sua conduta. Eu tô questionando por que ele disse que não tem contato com o Vorcaro, e aí as mensagens mostram que ele passava férias em Campos do Jordão junto com o Vorcaro. Não é só negócio, é amigo. E eu digo mais, eu vou desenhar aqui por que é tão interessante pro Vorcaro ter contratado a mulher do Alexandre de Moraes pra ter essa proximidade com o Alexandre de Moraes. A salvação do Banco Master era ser comprado pelo BRB. Quem mandou prender o governador ibanês que tem influência direta sobre o BRB? Alexandre de Moraes. Quem soltou o governador do Distrito Federal que tem influência direta no BRB? Alexandre de Moraes. Quem aceitou o pedido de arquivamento da Procuradoria-Geral da República em 2025 contra o governador ibanês e salvou o seu mandato e permitiu que o ibanês estivesse solto hoje? Alexandre de Moraes. Então não é à toa que a gente viu notícia da imprensa dizendo que o ministro Alexandre de Moraes teve reuniões com representantes do Banco Central para tratar sobre Banco Master. Esse é o jogo, esse é o esquema, né? E outro ponto, presidente, esse é um apelo que eu faço a Vossa Excelência. É um desrespeito por parte da Polícia Federal mandar pra gente só 0,25% dos dados. Chega, é até de se fazer piada disso, porque imagina, se com 0,25% a gente encontrou, e aqui acho que a Júlia Zanata tem razão de falar que o excesso de fofoca prejudica as investigações. Mas se com 0,25 tinha 4 modelos, imagina com 100%. O que a gente não vai encontrar no celular do Vorcaro? E eu quero ressaltar, a decisão do ministro Flávio Dino, ela é para proteger banqueiro e proteger o Lulinha. Tá muito claro. E não existe precedente, presidente. Eu sou estudioso da área do controle de constitucionalidade do devido processo legislativo. Desde 1988 até hoje, eu analisei toda a jurisprudência do Supremo. E tá publicado em artigo científico. Nunca um ministro do Supremo, com base apenas no regimento do Congresso Nacional, da Câmara ou do Senado, decidiu anular qualquer ato do Congresso Nacional. Sempre, ou foi por norma constitucional, ou foi por combinação do regimento com norma constitucional. A gente no Congresso dá pitaco no regimento Supremo? Não. O Supremo também não tem que dar pitaco no nosso regimento. Quem interpreta o nosso regimento é a gente, não é o Supremo. E digo mais, eu acho importante sim, eu não acho coisa pequena, não acho mesquinharia, eu não acho fofoca, convocar a Marta Graeff. Por quê? Porque foi com mensagens com ela, enviadas para ela, que a gente descobriu que por pelo menos 4 ocasiões o Vorcaro esteve com o Alexandre de Moraes. Que a gente descobriu que por pelo menos 3 ocasiões ele esteve com o senador Ciro Nogueira. Não é coisa menor, ela não é investigada, ela é uma testemunha. Porque na quebra, nós vimos não só essas mensagens, mas que eles tinham ligações. Algumas ligações por vídeo, algumas ligações por áudio. Se na conversa ele já confessava que tinha uma reunião com o Lula que foi linda, porque o Lula descreve a reunião dizendo que ele disse pro Vorcaro que a investigação seria dura. Aí o Vorcaro vem e diz que foi lindo. Mas quem é que sai de uma reunião dizendo que recebeu, acabou de ouvir que vai ser investigado e diz que a reunião foi linda? É óbvio que isso não existe. Por que o Lula chamou o ministro de Minas e Energia? Por que chamou o presidente do Banco Central para atender o Vorcaro? Outra coisa, 4 reuniões no Palácio. 3 reuniões oficialmente marcadas com o Marcola. Todo mundo sabe aqui que o Marcola é um assessor despachante do Lula. Ele não tem reunião política. Isso é reunião ou com o Rui, que está diretamente ligado ao Augusto Lima, ou com Lula. Razão pela qual, presidente, terminando, acho que a gente tem o dever de pedir o resto dos dados para a Polícia Federal. Sim. Acho correto ingressar com o agravo interno e acho que precisa ser pautado, sim, a convocação do ministro Alexandre de Moraes, da sua esposa e da Marta Graeff. Foi não. Mas agora eu vou falar do que realmente também me deixou indignada. Ministro Flávio Dino tomou uma decisão, para variar, vergonhosa, para sabotar o trabalho da CPMI. Não é a primeira vez, né? A gente tem um ministro do Supremo Tribunal Federal que é um ativista, é um socialista ativista. E ele já fazia isso quando era ministro da Justiça. Ele fez o favor de suspender todas as quebras de sigilo que foram aprovadas. E assim, e a coisa é tão absurda que o argumento dele é absolutamente ridículo, falando que não pode ser votado em bloco, não poderia, porque esta regra não existe no regimento e foi inventada para salvar o Lulinha e os seus amigos e amiguinha do Lulinha. E a coisa mais grave, essa votação em bloco, é tão ridícula essa justificativa, que foi pedida aqui pelo PT. PT, que está dentro da CPMI, que usou essa estratégia ridícula e deu errado, né? Como todos aqui já sabem. Pediram a votação em bloco para não passar pelo constrangimento de votar cada requerimento individualmente e mostrar que estavam blindando todos. Então, eu fico muito triste que essa estratégia, que o ministro Flávio Dino haja assim, porque a estratégia que o PT usou de votação em bloco deu errado e o ministro Flávio Dino perdeu a vergonha. Ele perdeu a vergonha. Temos no Supremo Tribunal Federal um ministro ativista. E, estranhamente falando,
eu fico indignada com o silêncio dos senadores, com o silêncio do presidente Davi Alcolumbre, com o silêncio do deputado Hugo Mota, com o silêncio dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal, porque o que estão fazendo é destruindo a democracia. Isso sim é golpe à democracia, senador Carlos Viana. Isso sim é passar por cima do Congresso. Isso sim é legislar em causa própria, defendendo os amigos. É uma vergonha. Eu acho que a gente tem que fazer parar com a indicação política para o Supremo. Porque ali só tem os indicadinhos, os amiguinhos, os que defendem o advogado, é isso, aquilo. E isso é uma vergonha para o país, mas o Brasil tá vendo, e tá vendo a vergonha que é esse governo e o PT que não quer prorrogar a CPMI do INSS, não assinou nem a CPI, nem a prorrogação, nem o ofício de pedido e fica fazendo tipo aí, falando que quer investigar. Deputado Alfredo Gaspar, Vossa Excelência, que é um brilhante relator aqui na CPMI, promotor de justiça, eu tenho certeza que Vossa Excelência fica envergonhado da situação em que hoje nós nos encontramos no Brasil. E aí, senhor presidente, caros colegas parlamentares, essas mensagens que foram vazadas trouxeram tudo o que é falcatrua, tudo o que é relação promíscua entre banqueiro, corrupto e autoridades da República. Em mensagem, Vorcaro relata encontro com Alexandre de Moraes. Vorcaro disse à namorada que iria se encontrar com Alexandre de Moraes. Namorada de Vorcaro citou esposa de Moraes em conversa obtida pela Polícia Federal. Para a namorada, disse Vorcaro sobre reunião com Lula, ministro e Galípolo. Foi ótimo. E aí o Gilmar Mendes faz um tweet hoje, senhor presidente, para ficar indignado com essas mensagens em que as relações promíscuas entre poderosos e um banqueiro corrupto? Não. Ele faz um tweet dizendo que a intimidade do senhor Daniel Vorcaro e de sua namorada não poderia ser exposta. Olha, senhor presidente, é claro que ninguém quer que a intimidade de alguém no que é lícito seja exposto. E, aliás, sinceramente, certas mensagens ali eu gostaria nem de ter lido. Não tive prazer nenhum nisso. Agora, as mensagens que tratam da sacanagem institucional precisam vir a público. E se o ministro Gilmar Mendes não gostou disso, é porque ele é parte do problema. É porque ele é parte do problema. Então, senhor presidente, aí nós vemos aqui que muito além de toda esta questão envolvendo a namorada e o Vorcaro e suas conversas picantes sobre a sacanagem da República, nós ainda vimos conversas entre Vorcaro e o ministro Moraes no dia da sua prisão, perguntando se conseguiu bloquear. Bloquear o quê? Me parece muito evidente. Bloquear o quê? No dia da prisão ele manda pro ministro cuja esposa tem um contrato de 129 milhões para defender o seu banco, se ele conseguiu bloquear. Olha, senhor presidente, até muita gente que aqui defendia Moraes poucos dias atrás disse que deu. Chega, é o fim da linha. A imprensa, inclusive, também tem trazido aqui ao Globo. A Vorcaro falou Alexandre de Moraes sobre salvar Master no dia em que foi preso em 2025. E o próprio Globo também. Alexandre de Moraes procurou o Galípolo, que era diretor do Banco Central, depois virou presidente, para pedir pelo Master junto ao Banco Central. E aí nós vamos adiante, as relações não são só entre o Vorcaro e a Suprema Corte. Aqui a CPI do INSS, que já fez história desde o início desse mandato, nenhuma, aliás, do mandato passado, que eu já integrei, nenhuma CPI teve tanto resultado como essa. Olha o que nós revelamos, está na imprensa também. Lula e Paulo Okamoto transferiram 873 mil reais para Lulinha. Lulinha pagava mesada para Jonas Suassuna do sítio de Atibaia, o sítio que não é do Lula, mas pagava o caseiro do sítio. E aí, para concluir, planilha aponta Moraes, esposa e Toffoli em mesa do Banco Master e toda essa sacanagem institucional sendo revelada. Senhor presidente, no fim, esse cara aqui, ó, que segundo a imprensa, há dúvidas e discussões dentro da Polícia Federal se sua prisão preventiva deveria ser decretada, esse é o bandido mais procurado do Brasil no dia de hoje. 300 mil reais de dinheiro dos aposentados, sob a forma de mesada para ele que vive hoje fora do país. Senhor presidente, a CPMI está fazendo história e esse aqui vai precisar ser encontrado. É um escândalo que a gente acompanhou nesse final de semana, a relação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o banqueiro mafioso, eu concordo com o relator Alfredo Gaspar, o senhor Daniel Vorcaro. A gente viu que eram festas e festas. Inclusive festas com 80 prostitutas, 80 garotas de programa. E que eu posso afirmar aqui, o Brasil estaria muito melhor se essas 80 garotas de programa ocupassem os cargos que são ocupados por essas pessoas. Tanto no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. São muito mais honestas. Silêncio, por favor. Elas cobram um valor aberto e não escondem os serviços que elas prestam. Ao contrário dos guardiões da Constituição que escondem os serviços que prestam. E que quando são pegos ali com a boca na botija, falam que não fizeram. Olha, esse evento causou indignação até na Rede Globo. Até em repórteres que há pouco tempo estavam obstruindo e achando normal fazer o que fizeram com pessoas inocentes nesse país. Olha, a gente tem esse esquema que foi desvendado já há 3 meses pela jornalista Adriana Matos, do Valor Econômico, é enorme. Aqui estão deputados, senadores, ministros, ex-ministro da Fazenda do Lula,
presidente do Banco Central do Lula, ex-ministro da Justiça do Lula, entre outros. Eu falo esses primeiros porque você tem um ministro da Justiça, consultor do Banco Master. Olha, é o fim da picada. Mas todo esse esquema aqui, quem defende é um escritório advocatício da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Pode não ser ilegal? Eu não sei se a quantidade de moralidade aqui que essas pessoas estão sendo expostas, elas podem se considerar legais. Eu tenho minhas dúvidas. Lá no Rio de Janeiro, eu costumo ouvir de alguns policiais que em todas as corporações existem pessoas boas ou ruins. De muitos policiais que ingressam na PM do Rio de Janeiro e de outros estados, eles falam assim, alguns, né, não são todos, ganhei um cartão de crédito, que são justamente as blitz que eles fazem no trânsito e que conseguem ali ganhar um dinheirinho para liberar as pessoas, para elas não pagarem uma multa ou por não ter o seu carro apreendido. Olha, a esposa do ministro já ganhou 80 milhões de reais em 22 meses. É muito imoral. A gente anda nas ruas hoje e o brasileiro não tem confiança na justiça. O brasileiro, ele não tem confiança quando o ministro Flávio Dino anula uma linha de investigação da CPMI que tem como poder investigar. Quando a gente chega no filho do presidente da República e ele não tem uma atividade profissional, ninguém conhece, eu não sei o que o filho do presidente da República faz. Eu não sei se ele é engenheiro, se ele é médico. Eu não sei o que ele faz, por isso que eu falo que as garotas de programa são mais honestas. As garotas de programa do Vorcaro são mais honestas, talvez, do que todos esses personagens aqui. A pergunta que eu faço primeiro é: cadê o Zema? Diz que ele estava aí, falando de impeachment dos outros, mas não falou do pedido de impeachment dele que está por vir. Aliás, tem vários em Minas, pedidos de impeachment do Zema. Podia trazê-lo aqui coercitivamente, já que ele não vem. Setembro de 2025, Gabriel Galípolo estanca aquela sangria do Banco Master e a roubalheira dos aposentados. Quem faz isso? Galípolo, indicado pelo presidente Lula. E aí começa a desmontar o Banco Master. Ou seja, a roubalheira que veio no governo Bolsonaro está sendo desfeita no governo Lula. Assim como a roubalheira dos aposentados, não apenas de consignado, mas também dos descontos associativos que começaram e transitaram em todo o governo Bolsonaro, só foram acabar agora no governo presidente Lula. Isso está claro. Infelizmente são os dados, ou felizmente. É isso que nós temos que nos ater. O resto, Lulinha, ficou provado que não tinha nada a ver com isso. Deram idoneidade ao Lulinha. E agora ficam plantando manchetes em jornais. Está colocado fatos e colocado aqui decisões e documentos. Não nega? Vamos fazer justiça a quem de fato está acabando com essa sangria desatada e com a roubalheira de Vorcaro, do Master, e a roubalheira que se teve aos aposentados. Obrigado, Não nega, que é o deputado fake news conhecido. Quando o Bolsonaro disse que precisava de fazer ajustes na Polícia Federal, todos diziam que era golpismo. E agora que o Supremo Tribunal Federal quer uma Polícia Federal para chamar de sua, isso é pelo bem da democracia? Vai vendo, Brasil. Flávio Dino suspende quebra de sigilo bancário da amiga de Lulinha. Isso não é pouca coisa, porque sabe que o roubo dos aposentados chegou na sala do presidente da República. Senhor presidente, essa CPMI tem que ir a Belo Horizonte, porque morre Mourão, sicário de Daniel Vorcaro, em Belo Horizonte. Ninguém se enforca com tanta facilidade dentro da Polícia Federal. Tem um requerimento meu na quinta-feira para que possamos ir supervisionar essa tal da Polícia Federal que hoje está a mando do STF e à vontade do governo Lula. Quando o Vorcaro diz que vai quebrar os dentes, pessoas humildes, mostra a carniça que se tornou essa proteção institucional a esse criminoso. Vai vendo, Brasil. E o senhor Vorcaro, que homem é esse? Que ele consegue acessar os dados da Polícia Federal, do Ministério Público e da Interpol. Senhor presidente, eu estou achando que tem gente dentro dessas instituições que estão facilitaram esses crimes do senhor Vorcaro. O senhor Alexandre de Moraes, que se dizia o grande moralista da República, que falava que era o salvador da pátria, atuou como covarde. Afinal de contas, trocou o número celular poucos minutos antes. Isso não é pouca coisa. Parece que aprendeu do seu trabalho com organizações criminosas a tentar ocultar o crime. E aí, esposa de Moraes vem dizer que o contrato do Banco Master ficou no compliance no Código de Ética. Só se for no Código de Ética do Moraes, que tudo pode para os seus interesses. Esse Vorcaro, ele é tão influente que ele usou equipamento militar para garantir festa secreta. Ora, como ele teve acesso a esses equipamentos militares? Então estariam eles à sua disposição? Mas o governo Lula, carinhosamente chamado e conhecido como do Barrabás, trabalha o tempo todo para esconder esses crimes. A AGU do Lula apagou do sistema as orientações após as operações sem desconto. É a mesma estrutura que apagaram as imagens do Ministério da Justiça do dia 8 de janeiro. O Messias, o Messias do mal, mandou a AGU suspender as ações de desconto do INSS. Vai vendo, Brasil. O Messias do Lula, esse mais um que ele quer entulhar no STF.
Aí o senhor Alexandre de Moraes, um homem de bom coração, né, reconhecendo o grande mérito do seu Fábio Shaw, delegado da Polícia Federal, esse que construiu a narrativa pela Polícia Federal do 8 de janeiro, agora está no gabinete do Alexandre de Moraes. Agora o gabinete virou realmente o dono da Polícia Federal. Senhor presidente, é muito grave que Vorcaro relata encontro com Alexandre de Moraes. A República caiu, a carapuça caiu. Portanto, fica aqui registrado, infelizmente, a nossa geração não queria ver o STF trabalhar com esse carniceiro, com essa índole do mal, que infelizmente os nossos ministros estão se comportando. E a última grande ação da podridão que vai bater no Palácio do Planalto é o esforço que o governo brasileiro, pelo seu ministro de Relações Internacionais, está fazendo para que o PCC e o Comando Vermelho, esse que diz nos relatos que já foram clientes do senhor Alexandre de Moraes, não seja enquadrado como ação terrorista. Uma ação liderada pelo presidente Trump, com o aval de todos os presidentes sul-americanos. E agora a gente sabe que o presidente da República, volto a dizer, pelo senhor Mauro Vieira, está fazendo um esforço do que for possível para que não enquadre o que, segundo a imprensa, os clientes do Alexandre de Moraes não sejam enquadrados como terroristas. Vai vendo, Brasil?